E este é um dos assuntos do dia, para além da Comissão Parlamentar também de Henrique Granadeiro, para a qual vamos olhar aqui em estúdio com a opinião de Emanuel dos Santos, economista. Olá, muito boa tarde, bem-vindo à Muito boa edição tarde, muito do obrigado. meio-dia. Começando por olhar para a Comissão Parlamentar de Inquérito de ontem. Em comparação com as audições anteriores, parece que Henrique Granadeiro foi dos poucos responsáveis da PT que não teve aparentes falhas de memória. Sim, deve-se salientar esse aspecto. Isso mostra que nem todas as pessoas são iguais, nem todos os gestores são iguais, e se quiséssemos generalizar, nem todos os políticos são iguais. Mas isso será para a segunda parte do nosso programa. Poderá ser uma estratégia jogar ao ataque? Bom, eu penso que não se trata de jogar ao ataque, no caso do Henrique Granadeiro. Eu já não conheço pessoalmente o Henrique Granadeiro, mas tinha uma impressão positiva, uma imagem positiva do trajeto de vida dele. E é uma pessoa que, pelas suas respostas, pela sua atitude, faz diferença do ponto de vista do comportamento e da responsabilidade, de assumir a responsabilidade. Coisa que não vimos na maior parte das pessoas que passaram naquela comissão de inquérito. E, portanto, isto é um aspecto que nós devemos destacar nesta apreciação. Isto não invalida que, peço desculpa, que as consequências práticas e materiais da sua gestão são as mesmas das ações dos outros gestores que tiveram uma atitude menos vertical na Comissão. Mas isso é uma coisa que joga a favor do Henrique Granadeiro e não contra, obviamente. Não. Ou seja, na sua opinião, há aqui uma responsabilidade que tem de ser repartida? Bom, vamos lá ver. Eu gostava, a propósito desta peça, de lembrar que há já bastante tempo, e foi no dia que eu recordo porque tenho isso apontado, no dia 14 de julho do ano passado falámos no caso BES, talvez pela primeira vez. E eu, a propósito de uma das frases do Henrique Granadeiro, que diz que não foi a PT que fez cair o BES, mas foi o BES que fez cair a PT. Essa frase é muito importante e eu recordo aquilo que nós dissemos aqui no dia 14 de julho de 2014, porque eu trouxe para esta discussão aquilo que foi a reação nos Estados Unidos, dos reguladores e, enfim, das autoridades de supervisão dos mercados financeiros, o que foi a reação de toda aquela comunidade em relação à crise financeira de 2008-2009. E uma das consequências da revisão da legislação foi de que uma legislação que era de 1933, que eu falei aqui, que era de Glass-Steagall, que fazia a separação entre bancos comerciais e bancos de investimento e que tinha sido revogada, ainda não havia muito tempo nos Estados Unidos, que voltou a ser reposta quase na totalidade. E falámos aqui na regra de Volcker, falámos aqui na legislação que entrou em vigor muito recentemente nos Estados Unidos e que voltou, de facto, a limitar bastante a atuação dos bancos comerciais na área do investimento, nomeadamente na área com as transações, relativamente às transações com os hedge funds, no que diz respeito às restrições na participação da banca comercial no capital das empresas. E também, que é importante, reforçou-se o papel do Fed, portanto, do Banco Central dos Estados Unidos, nesta área da regulação e da supervisão. E eu, nessa altura, fiz o ponto confrontando com o que estava a passar na Europa. Na Europa tinham-se dado alguns passos, nomeadamente pelo Banco Central Europeu, mas que a legislação estava muito fragmentada. E na altura, também o ponto com o caso PT-BES. Sim, e na altura a conclusão que eu tirei é que, não obstante haver pessoas muito honestas na gestão das grandes empresas e nos bancos, não é? Quando as circunstâncias e o enquadramento legal é tal que permite que, em concreto, se façam este tipo de transações que põem em risco os depósitos das pessoas que confiam nos bancos, na banca comercial, na banca que recebe depósitos. Isso, quando não é acautelado pelo legislador
e eu chamei a atenção que a Assembleia da República também tinha responsabilidades quando começámos com esta questão de se constituir a comissão de inquérito e, portanto, há uma responsabilidade que é também do legislador, porque o legislador tem a obrigação de rever as leis que fazem o enquadramento legal dessas situações. E a conclusão, nessa altura, que eu tirei foi de que, não obstante a honestidade das pessoas, o sistema acaba por levar a situações em que as pessoas são, por assim dizer, impelidas a tomar determinado tipo de atitudes, a decidir de determinadas maneiras, independentemente da honestidade delas. Mas, ou seja, naturalmente, o sistema é permissivo, é isso que está a dizer. Ou há falta de regulação e por isso estes casos acontecem. Sim, porque, repare, esta frase de que foi o BES que fez cair a PT é grave. É grave porquê? Porque se não fosse... Mas Henrique Granadeiro tem razão quando diz isto, que não foi a PT que fez cair o BES, mas o BES que fez cair a PT? Claro que foi o BES que fez cair a PT. E a questão aqui é esta, é que se houvesse uma clara separação entre o negócio da banca comercial e a economia real, a participação no capital, e aqui neste caso não foi só no capital, mas foi também nos empréstimos que foram feitos pela PT à banca, e aqui há uma terra de ninguém, porque o regulador financeiro o que é que diz? O regulador da banca. Bom, repare que foi um empréstimo da PT ao BES, não foi um empréstimo do BES à PT, não foi o BES que foi... Mas repare, estas participações cruzadas acabam por ter repercussões muito graves na economia real. E compete ao legislador, portanto, acautelar essa situação. O que é que está em causa? Vamos lá ver. O BES era, aliás, um dos principais financiadores da economia portuguesa. Claro, o que está em causa é o bem-estar das pessoas, o bem-estar social. O que está em causa são postos de trabalho. O que está em causa é a estabilidade de grandes empresas que têm um serviço. É evidente que é um serviço económico, tem uma natureza económica, mas também social muito importante e que convém acautelar. Convém que este tipo de relações seja limitado, seja definido na lei, que haja restrições claras para impedir que mesmo as pessoas mais honestas, e eu acredito que o Henrique Granadeiro é uma pessoa honesta, caiam em situações e ele diz que foi o fim da carreira dele. Mas quando Henrique Granadeiro assume uma parte da responsabilidade, 200 milhões de euros dos quase 900, estes 200 milhões foi uma aprovação do aumento da exposição à Rio Forte. Ele, nesta altura, tinha a obrigação de saber em que estado estava o Grupo Espírito Santo? Eu suponho, e usando até o argumento que ele próprio usou, que me parece razoável, não se tratava de uma primeira transação com o BES. O BES era o banco que, por assim dizer, que acompanhou a atividade da PT e que financiou atividades da PT e a PT financiou atividades do BES durante largos anos, não é? Portanto, havia uma relação de confiança. E isto é que é importante. No BES e na própria equipa e no próprio CFO, é o que diz Henrique Granadeiro. Repara que a banca, o fundamental na banca é a confiança. E essa confiança existia, é claro que até um dia. E esse até um dia acabou por acontecer, na minha opinião, porque o legislador não acautelou, não protegeu os depositantes e não protegeu a economia real, as empresas, à exposição ao risco financeiro. Esse ponto aqui é importante. Agora, convém também destacar outra coisa. Nesta situação toda, onde é que está a justiça com o J grande? A justiça que se preocupa com alguns milhares, sim, de euros de responsáveis políticos e, por isso, decide fazer prisões preventivas. Neste caso, onde estão em causa não milhares, mas milhões, e não milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões, milhares de milhões, onde é que está a nossa justiça? Reparem, mas está aí a estabelecer uma comparação, pelo que percebo das suas palavras, com o caso José Sócrates e o caso PT, com Zena Albava, com o BES e Ricardo Salgado. É isso que está a dizer? Que há responsabilidades, vamos lá ver.
As administrações das empresas têm a responsabilidade na gestão, obviamente, e têm que prestar contas aos acionistas. Mas e a quem é que os acionistas, os grandes acionistas, prestam contas? A eles próprios. Não prestam contas à sociedade. E se põem em risco milhares de pequenas poupanças e de pequenos depósitos e que Como neste aliás momento sempre o caso do que se papel tem, comercial, a ver, que não há garantias que não seja há reembolsado. não há ninguém responsável por isso. Repare que a nossa justiça não tem meios ou não tem vontade de atuar, porque este caso do BES, num país onde a justiça funcionasse, certamente teriam sido acautelados interesses, nomeadamente interesses dos pequenos depositantes. Esses estão salvaguardados no novo banco, mas há situações que não são depósitos do ponto de vista legal. Não, por exemplo, a aplicação em papel comercial não é um depósito, como nós sabemos. Mas vamos lá ver, não há responsabilidade do banco que vendeu ao pequeno depositante um produto garantindo-lhe que não tinha risco, que inclusivamente que seria o capital estava garantido, e eu sei de situações em que foi dito às pessoas no balcão, e havia essa relação de confiança que era muito importante, e portanto as pessoas aceitavam isso. Não há responsabilidades por isso. Quer dizer, E acha que nunca vão chegar a ser apuradas essas responsabilidades? A questão aqui, pelo menos no domínio da justiça. Repare, a justiça tem que atuar no seguinte sentido. Há quem tenha ganho muito dinheiro com a atividade do BES. As pessoas que ganharam esse dinheiro, muito provavelmente não têm o dinheiro em Portugal. Mas a justiça tem o dever de perseguir quem ganhou com este negócio, e tem o dever de congelar esses bens, de alguma maneira, reverter essa situação para fazer justiça com os pequenos depositantes, os pequenos investidores. E, portanto, se as grandes fortunas estão lá fora, há de haver meios nas leis internacionais. Os Estados Unidos fizeram isso com o caso Madoff, como nós sabemos, e, portanto, há aqui ainda muito que fazer. Agora, eu pergunto onde é que está a nossa justiça. Quando foi a vez de Zaina Albava ir à Comissão Parlamentar de Inquérito, como todos ouvimos até num vídeo que já se tornou viral na internet, Zaina Albava repetiu por diversas vezes que não sabia, não tinha conhecimento, não tinha que saber. Agora, na peça que ouvimos anteriormente, antes de começarmos a nossa conversa, Luís Todebon, ex-presidente da PT, diz que Zaina Albava foi o CEO mais centralizador que ele conheceu, que todas as decisões passavam por ele, e ainda acrescenta que não acredita que existam documentos por escrito, porque ele decidia tudo por mensagem escrita. É a mesma visão que tem de Zaina Albava? Que é impossível ele não saber? Bom, eu acho que, como nós devemos fazer uma avaliação pelas respostas, pela atitude que cada um tomou. Naturalmente já fizemos aqui a diferenciação pela positiva para Henrique Granadeiro. Naturalmente está tudo dito sobre isso. O que eu devo dizer é que Zaina Albava é um dos gestores característicos do capitalismo financeiro exuberante nos finais do século passado e na primeira década até à grande crise financeira. Capitalismo esse financeiro exuberante que levou, de facto, à crise financeira internacional. E, portanto, ele é, por assim dizer, um elemento característico desse regime financeiro que nós vivemos, onde, efetivamente, tudo se podia resolver através de transações financeiras, independentemente das consequências que mais tarde podiam ter para a economia real e para as próprias pessoas. Eu acho que, no caso de Henrique Granadeiro, há um sistema de valores que ele próprio invocou, a sua matriz de valores. No caso de Zaina Albava, não sabemos, portanto, as respostas foram muito evasivas. Eu diria que foram muito preparadas juridicamente, independentemente, portanto, de
preocupações com o sistema de valores económicos Manuel dos Santos, e temos sociais, ainda os últimos minutos para olhar Faz para o favor. outro assunto do dia. Pedro Passos Coelho, para além da dívida à Segurança Social, agora a Comunicação Social também revelou que ele terá sido alvo de 5 processos do fisco, num total de quase 6 mil milhões de euros, mas dívidas essas que já terão sido pagas. Ouvimos já Pedro Passos Coelho justificar-se por diversas vezes perante a Comunicação Social. Acha que era necessário ver os documentos por escrito da Segurança Social a comprovar as palavras que o Primeiro-Ministro tem dito? Bom, os factos parece que são inegáveis. Pedro Passos Coelho não é um cidadão qualquer e na altura já não era. Ele foi deputado durante muitos anos pelo PSD e, portanto, é público e está provado que durante os anos de 1999 a 2004, não obstante ter rendimentos de atividade como trabalhador independente, não fez os descontos para a Segurança Social que a lei previa. Portanto, isto é um facto inegável. Portanto, isto, na minha opinião, não tem qualquer desculpa. Ou seja, é possível que ele não tenha pago porque não sabia, como ele próprio justificou? Repare, tendo sido deputado, tendo votado a Lei de Bases da Segurança Social. Repare, eu acredito que há bocadinho, como falávamos num pequeno depositante do BES, que desconheça as leis e a regulação financeira, mas que um deputado reconheça elementares deveres. Repare que a nossa lei é clara, todos os trabalhadores têm de fazer um desconto para, isso está na lei, para um sistema de segurança social. E isto, penso que com os processos que já foram tão bem referidos anteriormente e durante este período, que foram movidos também por evasão ou pelo menos por infrações fiscais, eu não acredito que o cidadão Pedro Passos Coelho não tivesse consciência, portanto, de que o seu dever era aquele. Mas eu acho estranho, não é? E para mim é um pouco intrigante quando o Primeiro-Ministro diz que, enquanto Primeiro-Ministro, nunca beneficiou dos favores do Estado. Há aqui duas perguntas. E então como é que soube em 2012 da sua dívida à Segurança Social? Foi confrontado por um jornalista. Não, mas como é que ele soube que não... Porque ele diz que soube em 2012, ele foi confrontado com um jornalista agora. Na altura, em 2012, também terá sido confrontado por um jornalista. Sim, então, mas ele soube através de um jornalista, não foi através do... Portanto, a pergunta e a dúvida que eu tinha era se tinha sido os serviços do Estado que o tinham informado e, portanto, estava a beneficiar de alguma maneira. Mas a questão que se coloca é esta. Então, enquanto Primeiro-Ministro, o cidadão Pedro Passos Coelho nunca beneficiou dos favores do Estado. Mas fica por saber se, antes de ser Primeiro-Ministro, beneficiou dos favores do Estado. Ele não foi penhorado, embora houvesse uma dívida, não foi penhorado. Enquanto dirigente de um partido político, enquanto dirigente do PSD, fica na dúvida se o cidadão Pedro Passos Coelho beneficiou dos favores do Estado por ser dirigente partidário. E, na minha opinião, isso é tão ou mais grave do que ser beneficiado enquanto Primeiro-Ministro. Porque nós não vivemos numa ditadura de partidos, naturalmente. Os partidos não podem estar acima da lei. E se isso é assim, então é mais grave ainda. Manuel dos Santos, muito obrigada pela sua análise nesta edição do Meio Dia. Até à próxima semana.